Senhor, por esse dia, por esse momento. Pai, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui para compartilhar esse momento em torno da palavra do Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é a verdade eterna para as nossas vidas e que nós possamos a cada dia nos aprofundar nesse conhecimento da vontade do Senhor para as nossas vidas nos dias de hoje, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos e nos guia em toda a verdade através do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós louvamos a Deus pela sua vida. E aí eu quero, antes de dar prosseguimento, falar para vocês o seguinte. Nós estamos na quarta aula. Hoje é a quarta aula. E já estamos praticamente partindo para o final, né? Então, temos 3 aulas apenas daqui para frente e temos a nossa formatura, que vai ser no dia 31 de outubro. Eu acho que é isso mesmo, né? Isso aí. 31 de outubro. Então, nós, a partir de agora, queremos colocar para vocês uma questão, que é a questão da formatura. Nós queremos fazer a formatura, queremos fazer uma formatura nos moldes da primeira formatura e gostaríamos de estar passando para vocês a nossa ideia em relação a essa formatura, para ver se vocês concordam, se estão de acordo. A formatura passada foi muito lindo, foi muito bom, né? E a gente gostaria de repetir a dose, né? E aí nós temos assim como a única coisa que precisa para essa formatura seria uma camisa, né? Então nós estamos colocando essa questão para vocês, que se vocês disserem assim, pastor, nós não queremos esse custo, nós não queremos isso, né? Não tem problema também, a gente chega e diz assim, olha pastor, não queremos, que não podemos, então nós não vamos fazer. Isso não tem problema algum, né? Então, a gente quer colocar bem claro para vocês que não é uma exigência nossa a questão da camisa para participar da formatura, tá? Então, eu quero deixar claro isso para vocês, para que isso não venha a ser um peso na vida de vocês. Nós não queremos isso, né? Nós queremos que você seja abençoado, viva abençoado, alegre e feliz, termine esse curso alegre e feliz, né? Esse é o nosso propósito aqui, tá bom? E o irmão Sandrinho, junto com o nosso irmão Kaique, eles estão vendo uma arte para essa camisa, né? E ele vai falar aqui a respeito disso, do custo, para que os irmãos, né, estejam se ajustando aí. Eu amanhã vou liberar o link para aqueles que quiserem adquirir a camisa, já está fazendo o seu pedido, porque daqui para frente é coisa rápida, né? Então, 3 aulas passa rapidamente. Então, amanhã eu vou estar liberando esse link para vocês que quiserem estarem fazendo já a encomenda, tá bom? Então, Sandrinho, fala aí sobre isso aí. Boa noite, pessoal. Paz a todos. Então, vendo a ideia que nós tivemos da última formatura, e sabemos que quem esteve aqui fica bonito, né? Para quem está se formando, para a igreja que está visualizando, né, os formandos, é interessante. Então a ideia do pastor veio e a gente viu que da última, o pastor mesmo que desenvolveu a arte, que ele fez ali por conta dele, então assim, para ser rápido, porque realmente o tempo já não se dava mais para fazer muita coisa. Então essa arte está sendo desenvolvida por mim, por Kaique. Ela vai ser um pouco diferente da primeira, até para diferenciar, não é que a gente quer ser mais bonito do que a outra, é por causa do tempo realmente que não tinha. E aí assim, ela vai ser uma sublimação total, né? Para quem já conhece a sublimação total, é estilo aquela camisa da escola dominical que foi feita para as crianças, né? Nós tivemos um outro evento aqui na igreja que também usou a sublimação total, então ela pega uma estampa
todinha realmente na camisa, tanto frente como costa, né? Essa estampa ela vai estar sendo desenvolvida de acordo com a logomarca do curso Lidere, para que todo mundo visualize e realmente tenha uma camisa diferenciada, até para a gente usar mesmo no dia a dia. Né, homens vai ser camisa normal, com golinha careca, né, que a gente fala, né, aquela golinha mais fechada, porque o homem geralmente não gosta muito de detalhe, e para as meninas seriam camisa baby look, né, para diferenciar para as meninas. Então a gente sempre fala, se você vê lá PMG e você está no M no limite, pede G. Né? Se você está um homem que está no limite ali do G, pede um GG, para que a gente não tenha aquela dificuldade de chegar e falar, não coube, ficou apertada, né? Então pede um númerozinho maior, se dá tempo de ajustar, porque a gente vai entregar isso rápido. Então, se todo mundo fizer o pedido a partir de amanhã, na próxima segunda-feira a gente já apresenta o modelo e já faz os pedidos dessas camisas já, tá? Já repasso para a estamparia para fazer essas camisas, tá? Então é bem rápido. Ele pede no máximo em 10 dias para entregar, então essas camisas vão chegar antes da formatura, né? Você pode ver que na última, chegou no dia da formatura, estava entregando as camisas, a gente vai entregar antes para vocês dessa formatura, para não chegar na hora, todo mundo já pode vir, né? Não tem que ficar trocando aqui na igreja. Então assim, tudo depende de vocês. Como o pastor falou, não é obrigado, né? Mas eu acredito que todo mundo, né, quer se sentir bem também, quer apresentar também esse ministério, né, que é o que vai entrar na nossa vida, já tem entrado. Então assim, os irmãos entendam isso. O custo dessa camisa é R$25, tá? Essa camisa é o custo realmente que ele está pedindo lá. E aí assim, eu vou tentar manter esses 25, vou tentar até, talvez, dependendo da quantidade que for pedida, a gente tentar mexer nesses valores. Mas aí depende muito do pedido mínimo que a gente vai apresentar lá para a estamparia. Ok? Obrigado, pessoal. Bom, entendido. Então é isso aí, viu, irmãos? Nós queremos que você fique bem à vontade quanto a isso, porque o que nós queremos é realmente que você se forme, né, participe da formatura. Esse é a coisa mais importante, é você estar fazendo parte da formatura, tá bom? Bom, como é de praxe, a gente tem que perguntar aqui, né? Vamos lá. Alguém decorou algum versículo dessa semana? Ó, não vai lá, cuidado. Todas as pessoas, Romanos 12, 18. Isso aí, façam o possível para ter paz. Façam todo o possível. Compartilhem seus problemas e transtornos um com os outros. Dessa forma, obedeçam à lei de Cristo. Gálatas, agora não sei se ontem. É importante você lembrar do texto. O detalhe da referência, você pode olhar depois, mas o importante são as palavras, né? Eu acho que isso é importante. Quem mais pode dizer? Fala. Deixa eu ver. O plano de Deus sempre foi nos adotarmos em sua família e conduzindo-nos através de Jesus Cristo. Porque minha Bíblia é um pouquinho como eu falei com o Senhor, né? Mas a gente entender como falou para poder falar. Sim. E o plano imutável dele sempre foi termos como filhos, né, adotivos através de Jesus Cristo. Houve uma... Era aqui, Efésios 1:5. Ótimo. Houve uma irmã que teve uma dúvida em relação a essa questão de adotar uma nova família e tal, porque o texto que está no livro, ele aborda isso, né? Nos adotar na sua nova família. Aí quando colocou nova família, ela deu uma interrogação, mas nova família? Então Deus tinha outra família, né? Então, aí a gente entendeu, né? É uma nova convertida, e ela assim, não entendeu o porquê da nova família. E aí ela colocou assim, mas no início tinha Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tinha os anjos. Aí ela ligou que os anjos seria a família de Deus, né? Quando na verdade não é. A família primária, vamos dizer assim, que Deus instituiu foi o quê? Adão. A Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, né, veio e se tornou filho de Deus, né? Mas com o pecado ele morreu, e agora Deus novamente, através do segundo Adão, que é Cristo, forma essa família novamente.
Né? Então, é essa a instrução a respeito do que vem a ser essa nova família. Em Cristo Jesus, essa nova família surgiu. Nós somos novos, nova criatura em Cristo Jesus, certo? Então é essa a explicação, né? Bom, passando por essa informação, eu quero aqui ir para as perguntas. Nós não vamos fazer grupo aqui, mas nós vamos fazer essas perguntas aqui, que são perguntas que nós aqui podemos, qualquer um de vocês podem estar respondendo, falando a respeito disso, daquilo que vocês já leram na semana e que agora nós temos que estar fazendo uma reflexão acerca disso aí. Vamos lá. Quais as desculpas mais comuns que as pessoas dão para não se unir a uma igreja? E como você a responderia? Quais as desculpas que as pessoas dão para não se unir a uma igreja? Só que não vai porque não vai. Não, porque a igreja não, porque lá grita demais. Né? Lá grita demais. Se achar que é melhor do que aquele que está na igreja. Eu acho que largar os filhos também. Muito comum. Achar que ir para a igreja não vai poder fazer mais nada. Deus é um só. Né? Deus é um só. Não vou não. Deus é um só. Aquela igreja só tem rico. Só tem desavença com o irmão. Aqui você não precisa. Que as pessoas observam, né? Que Deus não só está na igreja, mas tem em todo lugar. Em pastor, a gente teve uma época uma pessoa veio falar comigo, né, que sair da igreja, porque se tinha se desentendido com a irmã, e ela não estava se sentindo bem. Aí eu, né, aí estava ali, como você responderia? Aí no exato momento eu falei assim, você vai agir errado, porque toda igreja que você procurar para reunir, você não vai ter perfeição não, você vai achar sempre aquela que você vai achar que está errada, e vai, né, entrar em conflito. Então eu falei, o conselho que eu te dou, chega com essa irmã, conversa e se acerta com vocês duas e permanece no lugar que você está. Porque você sempre vai achar, não vai ter igreja perfeita. Né? Porque nós vamos chegar nesse ponto aí, nós estamos lidando com pessoas reais e não ideais. Eu mesmo tinha um pensamento que eu não ia para a igreja, mas eu confiava em Deus, então para mim tanto faz. Tanto faz estar na igreja ou não, pertencer a uma igreja ou não. Eu também tive E tinha até uma vizinha minha, que ela era adventista, ela falou comigo bem assim, ó, Michele, sabia que uma vez naquela conversando, ela falou bem assim para mim, é capaz de você ir para o céu e eu ficar. Porque ela falou assim, eu falei, meu Deus, a mulher ficou doida mesmo, frequenta a igreja todo dia e eu nunca fui na igreja, eu vou para o céu. Ela disse, porque você, talvez, eu conheço a palavra de Deus e eu faço algumas coisas que não agradam e você não conhece e você talvez não faz, né? Aí eu nunca entendi isso, depois que eu comecei a ir para a igreja, eu entendi mais ou menos. Pois é, né? Como você responderia, né? E aí, eu ouvindo a irmã Conceição falando ali a respeito da resposta que ela deu, essa resposta, ela é condicionada àquilo que você acha no seu íntimo do que está sendo a sua igreja. Porque muitas vezes as pessoas vão responder daquilo que ela tem a impressão que ela está vivendo. Né? Como o caso que ela falou aqui da Michele. Ela disse o quê? É arriscado você ir para o céu e eu não ir. Por quê? Vamos dizer assim, a cosmovisão, a forma como ela enxerga a igreja, está totalmente distorcida. Né? No seu relacionamento com as pessoas, talvez. Então, é isso que a gente tem que pensar quanto às desculpas que as pessoas dão para não se unir. Vamos colocar aqui, a nossa igreja. Né? A Raquel falou ali, a igreja dos ricos. Né? Há uma ideia das pessoas de que a igreja aqui é a igreja de rico. Mas não é isso. Nunca foi. Né? Mas parece que pegou essa ideia, né, de que a igreja Pastor, aqui... não é somente as pessoas de fora, não. Dentro da igreja dele, eu já ouvi dizer
você que Sim, não pode. repete roupa, que alguém não repete roupa. Dentro da igreja mesmo, eu já vi, não sai de fora, sabe? É como ela falou, né? De qualquer igreja você vai encontrar pessoas assim. Isso. Em qualquer. E aí a gente está fazendo essa discussão, né, vamos dizer assim, a respeito disso, porque nós precisamos ser as pessoas que vão mudar essa realidade. Pelo conhecimento que nós estamos tendo, pelo discernimento do que o Senhor quer que nós entendamos acerca da vontade dele, quanto a ser família de Deus. Não é? Então vamos lá. Quais obstáculos nos impedem de amar os outros crentes e nos preocupar com eles? Os crentes aqui da igreja? Aqui. Nós não vamos falar de outra igreja, não. Vamos falar da nossa. Quais os obstáculos nos impedem de amar os outros crentes e nos preocupar com eles? Timidez. Timidez, individualismo, Orgulho, né? orgulho. Eu acho que às vezes, pastor, falta oportunidade, falta de intimidade. Porque eu pude experimentar isso e estou experimentando isso. Aquele casal, o Diogo e a Liliane, eles moram até lá no meu bairro. Mas como eu só via ali na igreja, só cumprimentava. Agora eles estão fazendo parte do nosso grupo familiar. Nossa, eu não sabia que pessoa boa que ela era, legal, assim, de amizade, só que não tinha oportunidade. A gente só se ainda ela ficava perto de mim no banco, a gente só se cumprimentava. Então, às vezes, falta essa... É porque sempre no final a gente vai ter relacionamento com as pessoas que a gente já tem uma intimidade, já tem uma afinidade. Então acaba, igual até falei com ela, tem um casal aí que eu queria conversar com eles, mas eu acho que é a questão que a irmã falou, a questão de você ter, não tem essa não, é que você não tem assim, você não conhece, você fica envergonhado de chegar, de cumprimentar. Timidez, né? Pois é, e nós precisamos perder isso. Nós somos, o que nós precisamos entender é que nós somos o quê? Família. Família de Deus. E como família de Deus, nós temos que vivenciar isso. Essa família. Nós temos o mesmo pai, um mesmo irmão. Né? E eu diria mais, nós temos a mesma mãe. Mas que mesma mãe, pastor? Que história é essa? A igreja. Assim, o João não fala lá, João fala o quê? João fala o que a respeito da igreja? A senhora eleita. João fala isso. Afinal, quem gera os filhos são o Espírito Santo, né? Sim, exatamente. É ele que faz a obra de... Ele faz os filhos. O Senhor Jesus mesmo disse, eis aí tua mãe. É a noiva de Cristo, a igreja. Né? Então nós temos que entender isso, que como igreja, nós precisamos ter essa visão de família. Nós temos que ter essa visão de família. Às vezes nós chamamos as pessoas de irmão, de irmã, mas é uma coisa assim tão vaga, superficial, a gente não tem realmente aquele envolvimento, como a irmã falou, a intimidade. Não tem aquela confiança de chegar e conversar e dizer, vem cá, meu irmão, como é que você está? Nós chegamos para os nossos irmãos carnais e nós temos essa liberdade de chegar e conversar, vem cá, como é que você está? Às vezes julgamos até pela aparência, né? De achar que o irmão é mais antipático. Então, Aí o pré-julgamento, né? É. A pessoa sem conhecimento. se conhecer, quando conhece, é totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Exato. O que precisa, então, é que nós que temos esse entendimento dessa realidade que a igreja vivencia, nós temos que fazer o quê? Nós
trabalharmos para ir removendo esses obstáculos. Com o entendimento que Deus nos dá hoje a respeito do que é a igreja. A igreja não é só o corpo de Cristo, mas a igreja é a família de Deus. Não é? Então, vamos lá. Que lhe tornaria mais fácil falar sobre suas necessidades, mágoas, temores e esperanças com os outros. Confiança. Exatamente. A igreja precisa desenvolver, e olha, irmãos, isso é uma coisa muito linda quando acontece. A confiança. Você chegar para o seu irmão e ter a liberdade de você ser você mesmo. E o que Deus mais quer de nós é o quê? Nós sermos nós mesmos. Mas às vezes, sabe o que acontece? Não existe aquela confiança, não existe aquele ambiente de confiança, porque às vezes as pessoas estão ali e não se sente parte da família e às vezes não se achega e não confia e por isso vai morrendo ali mesmo porque está consumido pelas suas dificuldades e não compartilha. Né? Eu passei por essa experiência aí, de um casal que da igreja que me ajudou muito a crescer um pouco espiritualmente. Chegou até um momento em que eu falei, né, porque o irmão quer o bem da gente, e eu pedia muito conselho, e eu tinha essa intimidade de conversar, de falar o que eu sentia, e esse casal realmente se preocupava, me ligava, mandava mensagem. Então, assim, sou grato a Deus pela vida deles, né, através dele, Deus ter usado eles para falar coisas que hoje fez totalmente diferença daquilo que eu pensava, do que eu falava. Então, de achar que a gente nasceu assim, tem que ser assim. Então, eu passei por essa experiência e é muito gratificante. Eu já falei várias vezes para essa pessoa, sou grato a Deus pela vida deles. Então, é muito gratificante. Exato. Só poder confiar na pessoa. E eu acho, irmãos, que isso tem que se desenvolver na igreja como um todo. É nós olharmos para as pessoas e saber que elas são pessoas reais, assim como eu, como você, como qualquer um outro. Né? Nós não podemos estar olhando para as pessoas procurando aquela pessoa ideal. Porque a pessoa ideal é Cristo. Ele é o nosso padrão. A Bíblia diz que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. Nós estamos trabalhando para alcançar esse padrão. Né? Então, todos nós aqui estamos no mesmo barco, procurando ter uma vida que se conforma com a vida de Cristo. Então, para isso, é preciso a gente entender que as necessidades, as mágoas, os temores e esperanças só vão ser compartilhados quando houver o quê? Um ambiente de confiança. Que a pessoa vai estar ali dizendo assim, eu posso confiar que o meu irmão vai me ouvir e vai me ajudar. Né? E não vai ser aquele irmão que vai sair por aí disseminando aquilo que ouviu. Né? Então, o ambiente de confiança na família precisa existir. Meu pastor, o que eu vejo, assim, tipo, confiança. A confiança se conquista, né? Ela não se adquire. Você conquista, vai a pouco, até você firmar, através dos testemunhos. Tem pessoas que pedem oração, aí vai lá na frente e diz, chega comove a gente ter orado por ela. Aí a pessoa vai lá na frente, diz o problema, agradece, está comovida, contrita e tal. Então eu acho que isso é confiança na igreja. Agora, se confiar pessoalmente, pastor, aí já implica um pouquinho de credibilidade, de tempo. Pois é, e é justamente isso que a gente precisa entender como igreja, que precisamos crescer nisso. Né? Não é só a gente estar discutindo aqui o problema em si,
mas é nós olharmos para dentro de nós mesmos e dizer assim: eu sou digno de confiança? Eu sou alguém que estou na família de Deus e Deus pode contar comigo para abençoar outra vida? Porque nada mais, nada menos é isso que Deus quer, que nós nos tornemos alguém de confiança para abençoar a vida de outros. É a questão do servir. Quanta gente vai estar precisando de alguém que ele possa depositar a confiança, para ele se livrar, talvez, de um problema que ele carrega e que ele não consegue sozinho resolver. Ele precisa de alguém de confiança. E é por isso que eu vejo que a igreja precisa entender isso e desenvolver isso. Nós vamos ver mais à frente aí alguns pontos que a gente precisa ver, que são características dessa família, a família de Deus. Fala, Isaac. Eu acredito também mais assim, pastor, é a questão do tempo. Digamos, a gente conversa na igreja, convive na igreja com as pessoas e tem essa relação, passando o tempo. Por quê? Porque eu já vi pessoas abordando o sentido assim: olha, eu vou contar aqui para você, passando uma luta, né, então, eu sei que o irmão de confiança, eu não vou, o irmão vai se espalhando, mas não me ajuda em oração, eu estou passando por isso. E ele é mais assim, de contar com o irmão assim, do que contar com a própria família dele. Então a questão do tempo, da convivência, que ele vai ver se realmente ele pode confiar ou não. Entendeu? Eu acredito que isso aí, né? Agora, que a pessoa tem a língua muito solta, o pessoal boca de sacola, aquela coisa toda, entendeu? Não, a pessoa e você vê que a pessoa está ali, uma pessoa abençoada por Deus, eu posso contar com aquele irmão, ele vai me ajudar em oração. Entendeu? Então, o tempo ali que você passa por meio com as pessoas, ele vai saber se ele pode confiar ou não. Pois eu entendo isso, mas eu vejo também, irmãos, que isso precisa ser desenvolvido na igreja como um todo. As pessoas precisam se tornar confiáveis. As pessoas precisam se sentir família. As pessoas precisam se sentir responsáveis uns pelos outros, porque são família, a família de Deus. O que adianta você chamar o outro de irmão e, na verdade, você não considerar? Pastor, você estava falando de testemunhar, é uma confiança na igreja. A gente está vivendo um período de a gente está desconfiando tanto, não confiando, que eu já peguei pessoas falando assim: eu não vou testemunhar mais na igreja. De não ter nem mais, assim, a confiança de testemunhar na igreja. E eu passei por um problema, acho que foi o ano passado, de saúde, que eu estava guardando só para mim e já estava entrando em depressão. E meu esposo falou assim: não, lá no familiar você vai pedir oração e vai falar. E eu fiquei assim, o dia inteiro, fala, não fala. Quando chegou lá no culto do familiar, na hora de pedir a oração, eu pedi, eu nem consegui verbalizar direito, comecei a chorar, me emocionei muito, meu marido falou a minha dificuldade, e ali, irmão, foi uma libertação, que todo o grupo orou por mim e eu fui curada. Glória a Deus. Então, assim, o inimigo trabalha na nossa mente para não, você vai ficar com vergonha de contar, e outras coisas, ou não confiar. E as pessoas já falam: não, às vezes eu vou contar uma bênção que é muito simples, as pessoas vão achar simples. Eu falo: não, você pediu ao Senhor, não é simples para você. Então a gente está chegando nesse nível de nem testemunhar. É verdade. Pois é. E aí é que eu vejo assim, essa necessidade de nós entendermos que, como igreja, nós não somos só corpo de Cristo, mas somos família. A dor do meu irmão é a minha dor. A alegria do meu irmão é a minha alegria. Sabe que é a mesma coisa? Quando a gente pede oração, tem uma pessoa que, aqui na igreja, mas tem uma pessoa, amiga, irmã, ela está passando por um problema do tamanho de
quem é mãe, quem é esposa, quem é família e tal. Aí eu queria falar com alguém, porque a gente vê como a Raquel falou, chega a ponto de ter uma depressão. Aí a pessoa pensa assim, não, eu vou confiar em fulano, eu sei que ela vai orar comigo, eu sei que ela ora comigo. Às vezes ela não vem à igreja, porque você não está vindo, não deixa de vir não. Quanto mais você se afasta da igreja, da gente, seu problema cresce, tá. Aí no outro domingo ela estava aqui, eu disse, que bom você veio, tá. Ah, não, aquilo que você falou, aí ela não sei o que, tá. Aí eu tive que assim, qual é o problema? Você pode confiar em mim? Tá. Aí ele levou ela estava em prova e tal, não estava vindo os domingos, que ela estava estudando, porque quem tinha prova. Aí eu estou sentindo só falta, tá brincando assim com ela e tal. Aí comecei a orar. Quando eu digo que eu vou orar para uma pessoa, eu gosto de perguntar como ela está. Porque às vezes a pessoa fica se sabendo, e ela está me perguntando demais, está querendo saber. Então não me conte. Porque se você quiser me contar e quiser pedir oração, você me conta e eu vou orar. Agora eu vou lhe perguntar. Entende? Como é que está você? E aí o seu problema? Vamos resolver? Olha, está no mundo do papai. Sei o quê? Vou brincando, mas vou dando uma dica de que eu estou orando e que ela pode confiar em mim. Eu acho que confiar é isso, é você se interessar pela pessoa. Não é só dizer assim, eu confio em fulano, contei para ela. Aí depois outra pessoa sabe, aí ela diz, mas eu não falei com ninguém e outra pessoa já sabe. Para ver que ela é dessa pessoa que não quer que eu diga, deixa que eu digo. Entende? Então, porque se contou para mim e eu não digo nada a ninguém, aí outra pessoa sabe. Eu digo, mas eu não falei nada, eu falei que contou. Aí daí outra sabe, aí vira o que? Aquela fofoca. Aí pensa, mas eu falei com a mãe assim, mas ela não falou, eu não falei. Aí eu soube que fulano. Aí tem que você aprender a confiar, descansar e orar. Eu acho que confiança é isso. Então veja, as coisas se tornariam mais fáceis na família de Deus se esse quesito chamado confiança fosse trabalhado. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para esse quesito chamado confiança e trabalhar isso em nós. Nos tornarmos o quê? Confiáveis. Então isso é algo que eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, a igreja precisa trabalhar. Sermos confiáveis. Olhar para o nosso irmão e saber da dor que ele sente, da necessidade que ele tem, e ajudá-lo, sem que isso, A ou B, fique sabendo. É só você e ele. É compartilhar a vida como família, como irmão, como irmã. E é isso que Deus quer de cada um de nós. O que o nosso grupo poderia fazer para proteger e promover a unidade em nossa igreja? O que a gente pode colocar aqui, elencar, que a gente poderia estar fazendo? Um dos eventos que a igreja já tem, que eu gosto muito, que eu sempre nesses eventos, eu sempre faço uma nova amizade. É no dia 7 de setembro, ali que a gente está ali brincando, acabo conversando com pessoas que eu nunca, de repente, ia conversar na igreja. E o outro que é forte, quem não participa tem que participar, é de uma célula. Igual o Michele e Alcides também, eu não tinha um relacionamento com eles, mas através da célula, a gente acaba que tendo uma família mesmo. Eu também comecei a frequentar essa igreja porque a gente, minha tia me convidou, para vir no 7 de setembro. Eu, não, eu detesto igreja, Deus me livre, nossa. Aí ela, não vai entrar nada, não vai falar nada de igreja, não, vão lá, é só para se divertir. E fui a primeira vez e gostei. Então é diferente realmente, porque eu vou falar para vocês, quando eu ia na igreja, me dava sono, aí eu abria a boca 24 horas, eu não acho que. Só Deus, eu achava assim, se eu entrar nessa igreja eu vou cair, porque eu não conseguia ficar dentro de uma igreja, parecia que toda hora aquele bicho estava me tirando de lá de dentro, Aí depois eu fui pro 7 de setembro, gostei, de lá, tal, e aí comecei a frequentar, E pastor, essa questão do grupo familiar é muito bom, porque ele traz muito com as pessoas. Eu mesmo tinha pessoas no grupo familiar lá que eu nunca tinha visto e sentava na igreja, apesar da minha frequência pouca.
Mas lá eu consegui interagir mais, né? Observar mais, conversar mais, né? Lá, tinha pessoas lá que eu já vi na igreja, mas nunca falei uma palavra. Quem não sai correndo para um lado, sai correndo para o outro. Lá no grupo familiar eu tive oportunidade. Um exemplo mesmo é o casal aqui no mar. Eu sempre vi o mar aqui na igreja, aqui, eu falo, papai, esse cara eu estou de pau. Entendeu? E hoje eu vejo assim, totalmente coisa aqui, mas totalmente diferente, entendeu? A gente chega no familiar lá, a gente abraça, a gente conversa com o outro, né? Tem questão de Diogo também que eu vi aqui na igreja, eu não me aproximava dele, e lá no grupo familiar, isso fez muito bem para nós, entendeu? Muito bem. Foi perfeito. Então, veja bem, nós temos duas coisas aqui que foi falado aqui. Primeiro, o 7 de setembro e o grupo familiar. São coisas que nós temos trabalhado no sentido de quê? De que a igreja venha ter esse envolvimento e promover justamente o quê? A unidade. Né? Porque é o que acontece, as pessoas vêm para a igreja e eu fico lá de cima olhando, às vezes, quando termino o culto, e às vezes eu falo, irmão, cumprimente o visitante. Mas é aquela coisa, pessoas de pau mesmo. Eu quero dizer só uma coisa, porque eu gosto sempre disso. Quando o senhor começou esse grupo, o senhor não nos apresentou por nome a gente. Se o senhor perguntar um aqui, se disser 5 nomes que conhece, deve ser da mesma igreja. Eu pedi agora ao Silantes para me dar uma listinha assim do nome de algumas. Aí eu estou aqui, Raquel, Selma, Carla, Conceição, o que o senhor chamou agora, Sandrinho, Denilson. Aí quer dizer que é uma oportunidade da gente conhecer o meu grupo. Mas nós vamos promover isso. Ainda é para acabar. Aí eu dizia assim, Carla, me presta isso aí, Carla. Conceição, você dá Raquel. Então vejam, né? São coisas que nós precisamos estar atentos. O que é que nós, como igreja, como família, podemos fazer para que essa unidade ela aumente na igreja? Tem que começar de nós. Ser um incentivador, né? Não é a gente ficar esperando que alguém faça isso, que o pastor faça isso. Não. Se nós sabemos dessa necessidade, se nós sabemos que isso é importante e que isso realmente traz benefício para a igreja quanto à questão da unidade, vamos fazer. Né? Não vamos esperar as coisas acontecer por outro, vamos nós mesmos ser o agente que vai fazer essas coisas acontecer. Isso é muito importante, pastor, mas eu queria colocar também, se a gente está falando dos favores, a gente tem que falar dos contra. Para a gente ter a percepção de formar grupos para que aquele que tem essa timidez que foi falado aqui, para que não seja excluído. E que talvez essas pequenas pessoas, essas pessoas que são humildes, são tímidas, para que eles se sintam confiantes, que é o que a gente está buscando, confiança. Mas para isso nós não podemos fazer grupos. Nós temos que ficar atentos aos grupos. Porque o grupo ele é como uma erva daninha. Vamos colocar assim, é a erva daninha que acaba com a unidade da igreja. Mesmo que a gente não faça por mal ou que faça sem saber. Vamos fazer uma diferenciação aqui, porque quando você fala grupo, aí você pode falar de grupo familiar. Não. A gente já falou, o 7 de setembro, grupo familiar, eles são ótimos para a igreja. Mas grupo que eu quero dizer, aqueles grupos que Paulo falava, teve grupos que era para... Sou de Paulo, mas a gente tem a percepção de que grupos que fazem tipo assim, aquele grupo está ali, aquele grupo está aqui. E realmente nós temos ouvido isso dentro da igreja. Então o que nós temos que fazer? Vamos ter um olhar de águia? Vamos olhar justamente para a gente eliminar esse tipo de grupo? Aquele que se torna para que aquele humilde não está fazendo parte daquele grupo? Então se aquele grupo está fazendo parte, então ele vai fazer o contrário. Ele vai olhar, vai começar a olhar para aquelas pessoas que estão se sentindo carentes e estão se sentindo tímidas. Então aí sim,
aí sim a gente começa a abraçar e começa a ver aqueles que estão talvez até excluídos, tímidos. Para mim eu não vejo assim, mas para outros existe sim esse tipo de exclusão. Então eu acho muito interessante trabalhar esse tipo de visão. Então, para dizer, eu fui convidar, não. Tem aquele grupo foi, tá lá. Então sempre existe uma coisinha que a pessoa vai se sentir assim. Então nós temos que ter muito cuidado sobre esse tipo Mas de coisa. isso aí também eu penso, Denil, o seguinte, que existe também a afinidade. Não, lógico. Tipo assim, aí a Cina tem afinidade com Rutinha, tem afinidade com Sirlene, com Marilza, mas isso eu não quero dizer que eu não. Entendeu? Ela é um grupo e eu estou excluída. Duas, três pessoas não falam. Eu não penso assim. De 5 ou 8, 10, aí eu falo porque às vezes, tipo assim, vamos supor que acontece com vocês também, às vezes vocês fazem um churrasco, né? Geralmente é você, Daiane, então eu acho muito legal, entendeu? Muito legal, porque às vezes eu quero fazer um negócio, não tem como eu abranger todo mundo. Mas você pode abranger. E assim é aquela coisa assim, eu me dou muito bem com a Carla, tipo assim, né? Nossa, gosto de conversar com a Carla. Mas às vezes eu não tenho afinidade com, assim, a minha conversa com Raquel é diferente. Não dá. Entendeu? Então isso não é questão de grupo, eu acho. É questão de afinidade. É falar a mesma linguagem. Com certeza. Né? Mas eu acho que isso vai sempre ver em qualquer lugar, não é só na igreja, não. Na família a gente é assim, a gente tem mais afinidade com uma cunhada do que com a outra. Aí a outra fica, você gosta de ter um cunhado, não é irmão. Eu acho que você não é um irmão. A minha filha já chegou a dizer que eu gosto mais da outra do que dela. Bom, vamos ouvir a Carla aqui, a Carla, aí depois você fala. Vamos saber lidar com isso. Não, falando nessa questão, eu mesmo sou uma pessoa assim, que até acho que a Raquel sabe, eu era uma pessoa assim, muito tímida, eu não tinha relacionamento, né? E muitas vezes o Jean era assim, bem envolvido e sempre escutava dele, você não se envolve, eu chego lá na igreja, converso com você, fica no canto, quer ir embora logo, não sei o quê. Eu tinha essa dificuldade de relacionamento, porque eu fui criada muito presa dentro de casa. Eu não tinha muito contato, não tinha esse negócio de dormir na casa de amiga vinha na minha casa, então eu nunca tive isso. E eu tinha essa dificuldade de relacionamento dentro da igreja, de conversar, de chegar até uma pessoa. E assim, nossa, era muito difícil. Era assim, não era porque eu queria, era uma barreira que havia em mim. E aí depois que eu entrei aqui na igreja, glória a Deus, eu consegui trabalhar isso. Porque aí eu entrei, aí eu fui fazer parte do grupo familiar, já foi um grupo que eu conheci, já desenvolvi amizade. Aí dali eu já entrei no CRAU, né? E do CRAU eu já fui depois de casar, já fui com as meninas da cantar. Então assim, eu fui trabalhando isso, porque eu tinha dificuldade tremenda de se envolver, entendeu? Mas eu venci, é um querer também, muitas vezes. Agora eu vejo minha mãe e meu pai. Meu pai às vezes quer ir, mas minha mãe é mais. Então assim, né? E assim, eu louvo a Deus porque esses cursos que a igreja abre também nos ajuda, né, nessa questão de relacionamento, de unidade, porque cada grupo cada curso que abre é um grupo novo que você se aproxima mais. Então toda vez que eu estou num grupo é alguém diferente que eu estou aproximando, entendeu? Então eu creio que isso também ajuda muito. Sim, com certeza. Então a gente tem que olhar isso, não fazendo assim aquela leitura de que o grupo ou a unidade da igreja está esfacelada porque tem pessoas que têm afinidades. Não, nós temos que entender o seguinte: todos nós devemos buscar a unidade. Agora, essa unidade vai trabalhar o coração de cada um individualmente. Você vai estar junto com o seu irmão. Não vou estar no grupo, mas você está lá perto dele, dá um abraço nele, conversa com ele, fala com ele. Você talvez seja a porta de entrada para que ele venha se sentir bem em outro qualquer grupo. Né? Então nós não podemos muitas das vezes ficar olhando que eu sei que tem essa visão, né? Tem um grupinho ali, um grupinho acolá, mas isso precisa acabar.
A gente tem que ter a visão de que eu posso fazer com que a unidade da igreja seja estabelecida através de mim. Não precisa eu fazer um grupo, ou estar em um grupo, ou estar olhando para outro grupo. É eu que tenho que tomar isso. Justamente, é você que tem que buscar e lá não. Isso. Estou olhando aquela pessoa, vem cá. Chega mais perto. Olha, para vocês terem uma ideia, tem um moço aí que ele já está na igreja, eu acho que já vai com uns 2 anos. O nome dele é José Carlos. Vocês sabem quem é? É o cabeludinho? Não. Aquele é o Diego. Diego? Que inclusive está sumido. Ele sentava perto de mim, eu falava. Eu falava, eu perguntava para ele, você tem grupo familiar? Ele tem grupo familiar. Mas o José Carlos é uma pessoa que ele ainda não se decidiu por Cristo. Mas é um camarada que tem frequentado essa igreja por uns 2 anos, mais ou menos. Acho que eu sei quem é. É o magrinho, né? Lá atrás. Moreninho, de Moreninho. E assim, eu não vejo as pessoas tendo aquela ideia de se aproximar dele. Né? Às vezes eu termino o culto, Você vê ele saindo, eu vejo ele saindo e ele vai saindo pelo meio das pessoas, vai embora, pronto. Foi. Ele vem porque ele gosta de estar aqui, ele se sente bem aqui, mas precisa haver um ingrediente a mais. É o calor, Né? Que ainda não há, que as pessoas ainda não despertaram para isso. E que a gente tem batido na tecla. Irmão, olha para você do lado aí, cumprimente o seu irmão, abrace ele. Né? Já se tornou uma coisa assim, automático para mim fazer lá. Dá um abraço ao seu irmão, diga para ele voltar. Né? Isso aí eu vejo que não acontece. E às vezes ele está perto do visitante, o visitante não vai abraçar e falar para ele voltar. Né? Então, a gente precisa acordar para isso. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso promover? Né? Não é esperar pelo outro, não. É começar a partir de você. Olhar aquele que está lá, que você nunca abraçou, vai lá, abraça ele, fala com ele. E acontece uma situação assim, que às vezes é até meio chata, sei que a igreja é grande, às vezes a gente não... Mas é nessa questão que o senhor está falando, a gente passar a olhar com outros olhos e acompanhar aquela pessoa, porque é igual a tia Alessandra, ela está vindo assim, só os domingos, mas já tem um bom tempo que estão vindo. E esses dias chegou uma irmã da nossa igreja, você é visitante? Ela falou assim, então isso acontece muito dentro da nossa igreja. Até eu mesmo, a minha irmã, você volte sempre. Aí eu falei, meu Deus, eu já estou aqui. Mas não é por essa falta de olhar assim, a gente, né, quem é, conhecer. Eu falo assim, ó, irmãos, é um momento que eu estou aproveitando para te cumprimentar, porque se a gente for olhar isso também, gente, não tem não, a igreja é muito grande. É igual o pastor está falando dessa pessoa aí, desse irmão. Eu acho assim, que aí a gente já tem que ter uma estratégia, já que esse irmão está vindo já há 2 anos. Alan, não Mas deixa aquele irmão sair lá não, vamos, porque... Virar ele, né? Eu já cheguei para uns 2 irmãos e falei assim, tá vendo aquele moço lá? Gosta dele lá. Já chega. Mas não vejo isso acontecer. Né? Então é preciso a gente desenvolver isso. Lá nós, na Vila Capixaba, a mãe da Raquel, a Meio, toda vez que, antes de terminar o culto, ela corre cá para a porta. Aí eu mais outros irmãos cá, aí a gente fica ali e vê ali. Quanto aquelas pessoas que estão visitando, a gente não cumprimenta elas, a gente ainda não sai da porta. Ela chega e cumprimenta, fala onde ela é e tal, eu volto sempre, gostou do trabalho, aquela coisa toda. Aí, pô, depois dali, os outros a gente, entendeu? Mas enquanto a gente, entendeu? Pega na mão daqueles irmãos, daqueles visitantes, conversa com eles, entendeu? Porque se nós deixarmos, digamos,
ele se aproximar de nós na porta dele, não fala nada. Ele sentou ali, daí ouviu ali, assistiu tudo, depois levanta e está ali, não fala. Então, se alguém não... E não esquecer que nós somos igreja. Isso. A igreja quer fazer isso, nós somos igreja. Senão não Exatamente. É essa percepção que tem que ter. Nós somos a igreja. Né? A igreja não é só o pastor, a igreja somos todos nós. Então, cabe a nós fazer essa interação, cabe a nós trabalhar para essa unidade. Né? Então, que você possa ter esse olhar diferente a partir de hoje. Né? Bom, o nosso primeiro propósito, é bom a gente ir massificando nisso, porque daqui para frente a gente vai trabalhando 5 propósitos. Então, o primeiro propósito foi... O segundo... Muito bem. Então, você foi formado para ser parte da família de Deus. Você é família de Deus. Né? Então, esse é o segundo propósito pelo qual Deus nos fez. Né? Então, eu vou fazer uma reflexão com vocês de tudo que vocês fizeram durante essa semana, para a gente trabalhar isso aí, que é justamente esse segundo propósito. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Fazer parte da família de Deus é algo que tem que estar dentro do seu coração. Você é essa família de Deus. Né? Então, como tal, você precisa entender que Deus foi quem criou essa família e te incluiu nela. Né? Você é algo que Deus idealizou para que você fizesse parte. Então, entenda que você está sendo alguém que está, aos olhos de Deus, como o quê? Filho. Você é filho. Né? Então, às vezes, a ideia de filho, para alguns, que muitas das vezes vêm para a igreja, fica uma ideia meio difícil de aceitar, dele ser filho e ter o reconhecimento do pai. Por quê? Por causa das distorções que acontecem na família comum, a família humana. Né? Quantas situações acontecem no dia a dia numa família que tem distorcido essa visão do relacionamento familiar. Né? E que as pessoas muitas das vezes vêm para cá e aqui querem encontrar um ambiente onde elas possam ser acolhidas. E esse acolhimento, Deus faz com ela. A primeira coisa que a pessoa recebe aqui é uma palavra dizendo: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. É essa palavra que ele recebe. Então ele vem para a igreja, ele entra na igreja com a ideia de quê? Eu sou filho de Deus. Então ele é filho de Deus, você é filho de Deus. E muitas vezes as pessoas vêm com aquela ideia de que eu sou filho, mas eu não tenho pai, por exemplo. Né? Aí entra a questão de saber que, mesmo que o pai terreno tenha falhado, o Pai Celestial planejou ele e falou que ele seria filho dele. Né? Então, essa ideia de família tem que ser passada para aquele que entra na família. Né? Ele tem que se sentir amado, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir filho de Deus, ele tem que reconhecer que ele tem um pai. Né? Então, essas questões todas, você que está aqui como filho de Deus e que é família de Deus, precisa também passar isso para aqueles que chegam. Né? Para você, então, ter essa interação. Aí eu fiz questão de trazer essa imagem aqui. Sandrine, que é da parte de comunicação, vai falar aí, né, que eu não gostei disso assim, engraçado, mas olhando para essas imagens aqui, qual é o sentimento que vem ao seu coração com essas imagens aqui? Adoração, entrega, comunhão, União, comunhão,
Família. Nascer de novo. Essa aqui que eu trouxe para São Paulo. Está repetindo o que eles falam. Unidade. Unidade. Confiança. Hã? Confiança. Confiança. Acreditar. Acreditar. Alegria, né? Alegria. Rendição. Rendição. Louvor. Louvor. Relacionamento. Relacionamento. Vocês percebem que tudo isso acontece conosco. É nós aqui que temos que entender isso e viver isso.